Fala aí meu povo, e aí como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um conteúdo extremamente importante aqui que eu tô trazendo para vocês. Hoje eu vou expor um pouquinho da minha carteira pessoal. Vocês sabem que todos os meses eu trago aqui sobre a nossa carteira pública, que eu comecei lá em 2022. Trago aqui ela completa todos os meses, rebalanceamento, dividendos, enfim. Trago todos os detalhes aqui para vocês, inclusive eu vou deixar o link da playlist com todos os episódios para você acompanhar desde o início essa jornada que eu venho aqui com vocês. Mas hoje eu vou trazer um pouquinho de alguns ativos, vou mostrar para vocês alguns ativos da minha carteira pessoal. Como você sabe, eu já invisto há quase 8 anos, então é uma carteira mais longa, uma carteira mais robusta, obviamente, diferente da carteira pública que ainda tá naquela fase inicial. E vocês me pediram lá no Instagram, primeiramente para quem não me segue, @eupabreu, corre lá porque eu posto conteúdo todos os dias. Vocês me pediram lá para eu trazer um pouquinho dessa carteira, então eu resolvi trazer aqui para vocês o meu top 10, os 10 ativos da minha carteira pessoal que eu mais gosto. Se for somar todos os ativos da minha carteira, juntando fundos imobiliários, ações do Brasil, stocks, REITs e ETFs lá no exterior, dá aí um pouco mais de 30 ativos, mas eu tenho aqui os meus 10 preferidos. Então eu fiz questão de selecionar 4 fundos imobiliários, os 4 fundos imobiliários que eu mais gosto da minha carteira pessoal, 4 ações e 2 ativos lá nos Estados Unidos. Esses são ativos que, se eu tivesse que escolher em ter apenas esses 10, Pedro, escolha ali 10 ativos da sua carteira, seriam esses 10. É isso que eu quero trazer aqui para vocês. Aí eu vou falar um pouquinho deles para vocês, o porquê eles estão na minha carteira e são os ativos que eu mais gosto. Então, antes da gente passar para esses detalhes, eu te peço para você se inscrever aqui no canal. Tô trazendo vídeo, tô trazendo conteúdo aqui para vocês todas as semanas. E se esse vídeo te agregar de alguma forma, e eu sei que vai agregar, deixa seu like no final do vídeo, escreva aqui também um comentário, me conte se você tem algum desses ativos na sua carteira, o que você acha deles, me conte quais são suas maiores posições, quais são os ativos que vocês gostam, pra gente trocar essa ideia e eu poder ajudar vocês também. Então conto com essa colaboração de vocês. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Como eu disse, eu separei aqui 4 fundos imobiliários, 4 ações e 2 ativos no exterior. Vou mostrar aqui primeiramente os meus fundos, esses 4 fundos imobiliários. Na minha carteira eu tenho 12 fundos imobiliários, mas eu vou mostrar esses 4 que para mim são os mais seguros, são os fundos por isso que são os fundos que eu mais gosto, justamente porque ele preenche ali os critérios que eu utilizo para selecionar os melhores fundos imobiliários, como tempo de mercado, tamanho de patrimônio líquido, diversidade de imóveis, enfim, entre vários outros critérios. Esses fundos que eu vou trazer aqui para vocês, eles preenchem praticamente todos esses critérios que eu utilizo. E lembrando, pessoal, importantíssimo, isso daqui não é uma recomendação de investimento, eu só estou mostrando para vocês um pouco dos meus ativos, um pouco da minha carteira pessoal. É importante que você aprenda uma estratégia de seleção, tenha critérios para selecionar um ativo e adapte a sua carteira, adapte a sua realidade, adapte aos seus objetivos. Começando aqui por quem? O mais famoso fundo imobiliário de galpões logísticos, o HGLG11, onde uma cota custa R$ 160,35. Ele tem um patrimônio líquido de 5,3 bilhões, é um patrimônio bem relevante, é um dos fundos, se eu não me engano, está entre os 3 maiores patrimônios líquidos para fundo imobiliário de tijolo. Ele tem um dividend yield nos últimos 12, está com dividend yield nos últimos 12 meses de 8,25%, o que é muito bom para um fundo de tijolo. Tá com P sobre VP de 1,01, quase que praticamente ali em 1, o que é muito raro, tá, para um fundo de extrema qualidade como o HGLG. Historicamente, ele mantém um P sobre VP um pouquinho mais alto. É um fundo que existe desde 2010, pessoal, então são mais de 14 anos que o fundo tá aí entregando resultado. E isso mostra que a gestão é muito boa, uma gestão que já se provou no tempo. Isso é muito importante para um fundo imobiliário, não só fundo imobiliário como para qualquer ativo. E aqui, olhando a quantidade de ativos, são 24 imóveis em 5 estados diferentes. Eu sempre falo com vocês a importância de ter fundos imobiliários de tijolo diversificados, com bons imóveis, com uma boa quantidade de imóveis. Quanto mais imóveis, melhor. Agora, se você compra um fundo imobiliário com 2 imóveis, isso traz um risco para esse ativo. O segundo fundo imobiliário que eu também estou sempre falando aqui no YouTube, lá no Instagram também, é o KNR11. Uma cota custa R$ 155. O KNR, ele é um fundo híbrido de renda, né? Renda imobiliária. O que isso significa? Ele é diversificado, ele não é focado em um único tipo de
imóvel, ele tem galpões logísticos e lajes corporativas e escritórios no seu portfólio. Isso é muito interessante. Legal que ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Seu valor patrimonial atualmente é de 161, ele está sendo negociado por 155, com P sobre VP de 0,96, um dividend yield de 7,73, último rendimento pago de R$1 por cota e um patrimônio líquido de quase 5 bilhões. A gente viu que do HGLG era 5,2, né? A gente está aqui no site Fundos Explorer, 5,3. Do KNRI é 4,6, muito bom. Olhando também a data de constituição do fundo, a gente vê que ele também é de 2010. Veja, também quase 15 anos de existência, isso é muito bom. Isso é muito bom e eu gosto muito de olhar esse tipo de característica. Pulando aqui para o número de imóveis, 19 ativos, 19 imóveis em 3 estados diferentes. O terceiro é um dos meus xodós, que é um fundo de shopping centers, o XPML11, fundo da XP. Ele também tem um patrimônio líquido muito alto, muito bom, de 6,1 bilhões. É o maior entre esses três aqui que eu mostrei para vocês, né? Último rendimento pago de 0,92 e um dividend yield de 9,52%, é quase 10% nos últimos 12 meses, o que é sensacional para um fundo imobiliário de tijolo. PVP também de 1,01, isso é importante, ou seja, está sendo negociado aí praticamente no seu valor patrimonial. Em relação à data de constituição, ele é mais novo, né, que os outros dois que eu mostrei para vocês, que eram de 2010, ele é de 2017, mesmo assim já é um tempo relevante, né, já são praticamente aí 7 anos, e olhando aqui a quantidade de imóveis, são 17 shoppings, 17 imóveis em 7 estados diferentes, ou seja, uma boa diversificação de ativos e uma boa diversificação geográfica também. E por último, para encerrar os fundos imobiliários, eu trago aqui um fundo que é um fundo de papel. Diferente dos outros três que eu trouxe, que são fundos de tijolo, o KNCR11 é um fundo de papel, ou seja, ao invés de ele investir diretamente em imóveis, ele investe em títulos de renda fixa atrelados ao setor imobiliário, que são em sua maioria os CRIs, os CRIs. Ele também tem um dos maiores, é um dos fundos com maior patrimônio líquido da bolsa, ele tem 6,6 bilhões, entre esses que eu trouxe aqui é o maior, tá com dividend yield de quase 12% e tá com PVP de 1,03. Em relação à data de constituição do fundo, ele é um fundo de 2012, ou seja, 12 anos de mercado. E como vocês podem ver, ele é do segmento papel. Pronto, agora que eu mostrei para vocês esses 4 fundos imobiliários, meus 4 fundos imobiliários prediletos, eu vou mostrar para vocês agora as 4 ações aqui no Brasil, que estão ali entre as minhas maiores posições, justamente por serem empresas extremamente consolidadas, empresas extremamente lucrativas. Começando aqui por quem? Por Banco do Brasil, uma empresa de um setor perene, o setor bancário, um setor extremamente perene, um setor extremamente seguro, e Banco do Brasil está entre as principais ações desse setor. É um dos maiores bancos aqui do Brasil, sem sombra de dúvida, mas eu vou trazer aqui algumas características importantes. Primeiro, o valor atual da ação, R$ 26,22, teve uma valorização nos últimos 12 meses de 19%, né? A gente olhar aqui embaixo alguns indicadores que eu gosto bastante, né? Primeiro, dividend yield, quase 10% de dividend yield, o que é muito bom, né? O Banco do Brasil historicamente ele paga bons dividendos. Aqui a gente olhar o que? A margem líquida, uma margem líquida muito boa de 13%, dentro dos padrões ali do setor bancário, e um ROI, né? Um indicador de rentabilidade de quase 20%. Isso é muito bom, é um ROI muito interessante aqui para o Banco do Brasil. E olhando aqui, pessoal, o principal ponto que eu gosto de analisar em uma empresa é o que? O histórico de lucro. Aqui a gente tem o lucro líquido, vamos tirar aqui os proventos, vamos analisar o histórico do lucro dessa empresa, do banco, nos últimos 10 anos. Vejam esse crescimento. Vamos tirar aqui de novo o payout, proventos. 2024 vamos deixar de lado, né? Mas vamos olhar aqui primeiro desde 2020. 2020 ele teve um lucro de 13 bilhões, depois 2021, 19, 22, 30, e ano passado bateu novamente o recorde de 33. Então ele vem batendo recorde atrás de recorde, e tende esse ano mais uma vez, tudo indica que ele vai ficar próximo do recorde ou até superar. E é nisso que você tem que focar em ser sócio de empresas lucrativas, que no longo prazo ela vai, quanto mais a empresa vai melhorando, vai lucrando, mais a ação vai se valorizando, mais ela vai pagando dividendos, e é isso que você tem que focar ao analisar ou se tornar sócio de uma empresa. A segunda que eu quero trazer aqui para vocês, e vai nesse mesmo sentido, empresas extremamente lucrativas, só que essa que está em outro setor
setor perene, que é o setor elétrico, é a ENGIE Brasil, empresa de geração focada em geração de energia elétrica. Uma ação está custando R$ 44,00, ela se valorizou nos últimos 12 meses quase ali 7%, tá com dividend yield de 5,29%. Olhando aqui os indicadores, pessoal, a margem líquida de 40%, é uma margem líquida muito boa, extremamente alta, um ROI de 40% também. Então a gente vê que é uma empresa extremamente rentável e uma empresa extremamente eficiente, com um endividamento controlado. Então é uma ótima empresa. E analisando o que aqui? O histórico de lucro, vamos dar uma olhada aqui nos últimos 10 anos. A gente vê também o que? Uma crescente, uma evolução desses resultados. É lógico que vai acontecer ali um ano ou outro que o lucro cai, por exemplo, como de 2020 para 2021, caiu de 2 bilhões, 2,7 bilhões para 1,5 bilhões. Mas aí em 2022 ela já voltou a crescer e em 2023 ela bateu todos os recordes, chegando a 3,4 bilhões. E esse ano tende a bater novamente, porque ela já está performando muito bem no ano de 2024. A próxima que eu trago aqui para vocês também é uma empresa em outro setor perene, que é quem? Sanepar, empresa do setor de saneamento, do Paraná. Teve uma valorização de 44% nos últimos 12 meses, realmente Sanepar valorizou bastante aí nos últimos meses. Uma ação atualmente custa R$ 5,77, está com dividend yield de 4,82%. Olhando aqui os indicadores de eficiência, uma margem líquida de 23% e um ROI de 15%. Eu sempre gosto de usar como parâmetro, um parâmetro geral. Lógico que a gente tem que analisar separadamente o setor, comparar entre as empresas concorrentes do setor, mas eu gosto de ter empresas ali com no mínimo de 10% de margem líquida e um ROI também de no mínimo 10%. Então, assim como as anteriores, elas passam nesses critérios importantes que eu estou trazendo aqui para vocês. E analisando o histórico do lucro, que é o principal, né? A gente olha aqui nos últimos 10 anos, vamos dar uma olhada, olha esse crescimento, olha a escadinha, vamos tirar aqui proventos e payout, a gente vê esse crescimento ano a ano. 2023 também, assim como as demais, assim como as anteriores, foi ano de recorde histórico de lucro. Ela bateu ali 1,5 bilhões e esse ano lá vai no mesmo caminho. E a última que eu separei aqui é a WEG3, empresa do setor de bens industriais, empresa que foi destaque essa semana, né? Ela bateu o topo histórico dela de R$ 50,20, justamente porque saíram os resultados dela, vieram mais uma vez resultados muito positivos e mais uma vez as ações dela se valorizaram. As ações já se valorizaram nos últimos 12 meses em cerca de 26%. A gente sabe que WEG não é uma empresa focada em dividendos, é uma empresa focada mais em crescimento. E é por isso que o lucro dela cresce tanto ano a ano, como eu vou mostrar aqui para vocês. Por isso ela tem um dividend yield um pouco mais baixo. Se a gente olhar aqui os indicadores de eficiência, né, e rentabilidade, uma margem líquida de 17% e um ROI de 30%, sensacional. Agora vejam bem isso daqui, o histórico de resultado ano a ano da WEG, vejam bem, é uma escadinha, ano a ano é recorde atrás de recorde e esse ano vai mais uma vez para bater o recorde de 2023. Vejam ali, em 2018, vamos comparar aqui, por exemplo, com 2017, ela lucrou 1,1 bilhão de reais. Em 2023, ela lucrou 5,7 bilhões de reais. Vejam esse aumento ano após ano. Isso porque a empresa ela reinveste muito nela, ela reinveste muito em crescimento, o que vai cada vez aumentando o lucro. E esse ano ela vai para o mesmo caminho para bater novamente o recorde de lucro. Agora, para finalizar, eu vou trazer aqui dois ativos no exterior. A gente sabe que no exterior a gente tem a opção de investir diretamente nas ações, né, que são as stocks, investir diretamente na Apple, Google, Microsoft, McDonald's, Coca-Cola, enfim, tem uma infinidade de opções. Temos também os REITs, né? Os REITs são, se fossem nossos fundos imobiliários, é uma opção da gente investir em imóveis lá nos Estados Unidos, mas a gente tem o que? Um terceiro caminho, que são os ETFs. Os ETFs nada mais são do que uma cesta de ativos, uma cesta de ações, uma cesta de REITs. Então, ao invés de a gente escolher ali as nossas ações, a gente pode escolher um ETF de ações, um ETF de REITs, que na minha opinião é a melhor forma para quem está começando e uma ótima forma de você já iniciar
diversificando da melhor maneira. E é por isso que eu quero trazer aqui 2 desses ETFs que estão na minha carteira. Eu tenho alguns outros ETFs, tenho stocks, tenho REITs, mas se eu tivesse que escolher, eu escolheria esses 2 ETFs justamente porque, primeiro, são as 2 maiores posições da minha carteira no exterior, e segundo, porque eles já são extremamente diversificados. O primeiro deles é quem? O VNQ. ETF de REITs, ele já investe, é um ETF que segue o índice dos maiores REITs americanos, ou seja, ele replica uma carteira com os melhores REITs já lá dos Estados Unidos. Uma cota está custando $91, também teve uma ótima valorização aí nas últimas semanas, tá com dividend yield de 3,92%, então que é uma forma de você se expor no mercado imobiliário americano. Já o outro ETF é o famoso que eu falo tanto sobre ele, que é o VOO. O VO é aquele ETF que vai replicar o S&P 500. O S&P 500 é o principal índice de ações americanas. É o índice que mostra o resultado, o desempenho das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então o que o VO vai fazer? Ele simplesmente vai copiar as ações que estão lá no S&P 500. Ele vai montar uma carteira com essas 500 maiores empresas. Atualmente uma cota está custando $500. Lembrando sempre, pessoal, igual eu falei no vídeo que eu fiz sobre investimentos no exterior, vou até deixar o link aqui na descrição, o guia definitivo sobre como investir no exterior. Lá nos Estados Unidos a gente pode comprar a fração de uma única ação, a fração de um único ETF. Então não necessariamente você vai ter que dispor de $500 para comprar uma cota desse ETF, que uma cota está custando R$2.864. Você pode comprar uma fração, a partir de $5, $10 você compra uma pequena fração desse ETF, ou uma pequena fração do REIT, ou uma pequena fração da estoque da ação lá nos Estados Unidos. Veja essa variação nos últimos 12 meses de 20% e nos últimos 60 meses de quase 100% de valorização. O mercado americano realmente vem subindo bastante aí nos últimos meses. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu trouxe aqui para vocês uma pequena parte da minha carteira, essas 10 melhores posições da minha carteira, os ativos que eu mais gosto, que se eu pudesse escolher os 10 de todos os ativos que eu tenho na minha carteira, seriam esses 10. Muito obrigado por você ter assistido até aqui, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, valeu!